Hoje em dia não está fácil conseguir um emprego, mas difícil mesmo é conseguir uma entrevista. Hoje o mercado de trabalho sempre procura pegar pessoas com mais experiência, né? Por isso, um candidato de qualquer idade sempre fica nervoso quando finalmente aparece aquela chance de ser entrevistado. Eu sou Ana Paula Abraão, sou formada em Ciências Contábeis e Ciências Atuariais. Sou Douglas, tenho 24 anos, sou formado em técnico em mecânica automobilística. Estou procurando emprego desde setembro do ano passado. Meu último emprego mesmo registrado foi em 2005, como auxiliar técnico em inspeção veicular. Em entrevistas, há respostas verdadeiras e há respostas adequadas. O candidato ideal é aquele que consegue fazer a resposta adequada soar verdadeira. Eu acho que a maior dificuldade é essa pergunta. Quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades? Aí você fica pensando, o que eu vou falar para um entrevistador? Num processo de seleção, o candidato escolhido é sempre aquele que responde o que o entrevistador quer ouvir. Vamos a algumas dicas básicas. Vou participar de uma simulação de entrevista com o Max. Tô muito confiante. Um pouco nervoso, tenso, mas confiante. Primeira dica, usar a roupa apropriada. Que não venha de boné, que não venha de calça jeans, que não venha de tênis, descabelado. O candidato deve se vestir como a empresa se veste. Chegar à entrevista se parecendo com a empresa já é um grande começo. Prazer. Boa tarde. Pensa no que nós vamos fazer como uma simulação. Imagine que eu pertenço a uma empresa que seleciona candidatos para grandes empresas. Nossos clientes são grandes empresas. Está relaxada? Sim. Excelente. Começa me contando um pouco sobre você. Sou uma pessoa batalhadora, sou muito extrovertida. Moro com meus pais, minha mãe, meu pai e meu irmão. Tenho uma vasta experiência na área administrativa. Segunda dica, as respostas devem ser curtas. 1 minuto cada uma no máximo. Quando eu lhe disse fale um pouco sobre você, eu acho que você fala um pouco demais. Muita gente se perde logo no começo da entrevista, quando o candidato se põe a contar a história de sua vida desde o dia em que a mãe engravidou. Me fala um pouco do seu último emprego. Algum problema com relação a chefe? Não. Ninguém gosta de chefes. Não teve problema? Não, de maneira alguma. Com relação à chefia, não. Meu último emprego foi numa empresa de engenharia. Mas a empresa na época começou a não me pagar direito e tal, e a empresa acabou falindo. Terceira dica, não fale mal de ninguém. Nem das empresas onde trabalhou e nem dos antigos chefes. Quando você disse não estavam me pagando, né, procure nunca mencionar coisas negativas sobre lugares por onde você passou. A impressão é que se ele reclamou dos outros, um dia ele vai reclamar de nós. Quarta dica, levantar sobre a empresa todas as informações que puder. O candidato deve decorar a história e os números da empresa e mencioná-los durante a entrevista. Quando aparece a famosa pergunta, por que você quer vir trabalhar nessa empresa e em nenhuma outra empresa do mundo? Você tem alguma resposta boa para isso? Não, assim de imediato não. Não. Sabe o que você deveria ter, né? É. Poucos candidatos respondem porque eu quero fazer parte de uma organização que vem crescendo 12% ao ano nos últimos 5 anos. São respostas assim que fazem os olhos do entrevistador brilhar. Renato, Vamos lá. que idade você tem? 18 anos. 18 anos. Você terminou Ensino médio. ensino médio. Na escola, o que os teus colegas consideravam que era a tua grande virtude? Que eu sou simpático, um pouco nervoso também. Eu tenho o mesmo defeito que você, eu balanço a perna, exatamente como você está balançando agora. Então não se preocupe, isso não é nada que você deva se envergonhar. Que tipo de emprego você gostaria de ter nesse momento? Pra mim agora não importa, o importante é eu conseguir um emprego para ajudar minha família, né? É uma boa resposta, mas não é a melhor. Quando você estiver diante de qualquer empresa e te perguntarem por que você quer trabalhar naquela empresa, dê uma resposta falando bem da empresa, não falando que você precisa para ajudar a tua família, embora isso seja
nobre e seja exatamente o que você vai fazer, mas sempre procura achar uma resposta que diga para aquela empresa que vale a pena contratar você. Quinta dica: desligar o celular. E se você esquecer e o celular tocar durante a entrevista, não atenda. Nem olhe para ver quem ligou. O candidato, muitas vezes ele é prejudicado por conta do celular. Pergunta que ninguém gosta: que defeito você tem? Meu defeito eu acho que é a timidez. Às vezes eu não sei me expressar direito em algumas ocasiões. Eu acho que o meu defeito é correr atrás das perspectivas do departamento, do objetivo que é me dado. Como é que é o nome do defeito? É apressada, é energética, é dinâmica. Isso não é defeito. Nós tendemos a procurar defeitos que parecem virtudes, que é o que você disse, eu sou dinâmica. Procura bem que você vai encontrar não um desses defeitos assim que alguém vai te atirar pela janela, a hora que você falar que tem um defeito, mas defeitos normais que as pessoas têm, como timidez. Mas quando você mencionar o defeito, imediatamente menciona o que você está fazendo a respeito dele. Eu sou tímido, porém estou tentando superar. Sexta dica: a entrevista não acaba na despedida. Eu vi ali pela tua ficha que você fez recentemente 9 entrevistas. Isso. Em alguma delas você agradeceu, mandou uma carta, mandou um e-mail para a pessoa que te entrevistou? Não. Toda entrevista que você fizer, no dia seguinte, logo cedo, mande ou um e-mail ou uma carta para a pessoa que te entrevistou. Uma simples mensagem dizendo: muito obrigado pela oportunidade, Douglas. Só isso. Você acaba marcando de alguma maneira o teu nome no dia seguinte, quando na cabeça do entrevistador está aquela salada enorme que ele já não consegue lembrar quem é quem. Pouca gente procura fazer isso, que é um diferencial. É claro que essas dicas ajudam muito, mas elas não são uma garantia de que o candidato será contratado. O importante é não desanimar. Eu acho que você é uma ótima candidata. Você passa confiança, passa simpatia, você vai conseguir um emprego, nós vamos ficar sabendo disso muito rapidamente. Obrigado por ter vindo. Eu vou usar agora essas dicas aí que ele me deu em futuras entrevistas, né? Eu acho que para a próxima entrevista eu vou estar um pouco mais seguro. Se você foi autêntico na entrevista, não exagerou, não mentiu e mesmo assim não conseguiu a vaga, isso não significa que você não serve para aquela empresa. Significa que aquela empresa não serve para você.